O governo federal está discutindo, nesse momento, um aumento de impostos nesse país, um aumento da nossa carga tributária. O governo deve fazer um ajuste fiscal, sim, mas tem que fazer esse ajuste fiscal na despesa, não na receita, penalizando o contribuinte brasileiro. O governo não pode descontar no contribuinte brasileiro as suas ineficiências e incompetências. O que o governo deveria fazer é reduzir o tamanho da máquina do Estado, reduzir o seu custo para o contribuinte, e não gastar e depois em cima do contribuinte com aumento de impostos. Aí é muito fácil. O governo gasta e depois vai em cima da população, vai em cima do contribuinte com aumento de impostos. Não posso aceitar isso, e isso não vai ter o meu voto aqui nessa casa como representante da população do Distrito Federal. O governo deveria fazer um ajuste fiscal, mas na despesa. Todo final de semana, os ministros vão de avião da FAB para os seus estados. É uma farra com aviões da FAB. Por que não se corta isso? Carros oficiais adoidado. Cada secretáriozinho tem um carro oficial. Por que não se corta isso? É o dinheiro do contribuinte. Dinheiro do governo, que as pessoas acham que não é de ninguém, é do contribuinte brasileiro. São daquelas pessoas que pagam impostos. Por que não corta o número de cargos comissionados? Enquanto a França possui 4.800 cargos comissionados, os Estados Unidos inteiro 8.000 cargos comissionados, o Brasil tem mais de 21.000 cargos comissionados. Só nos meses de maio, junho e julho, o governo criou mais 1.000 cargos comissionados. Recriou mais 1.000 cargos comissionados. E agora vem falar de aumento de impostos em cima do contribuinte brasileiro. Eu tenho lado. Meu lado não é partido, meu lado não é governo. Meu lado é o lado do contribuinte brasileiro, é o lado da população, que paga impostos caros e que quer receber serviços públicos de qualidade pelos impostos que paga. Hoje paga impostos caros e não recebe esses serviços. Por que não se reduz o número de cargos comissionados? Hoje parece que o Estado brasileiro ele existe não para servir o contribuinte. Ele existe para a construção e perpetuação de máquinas políticas. Por que não se reduz o número de ministérios? O Brasil tem hoje 28 ministérios. Sabe quantos tinham no governo Juscelino Kubitschek? 11. Hoje nós temos 28. Secretarias em excesso. Hoje também tem cargos comissionados que são camuflados em terceirizados, que é uma forma de você aumentar o número de cargos comissionados, só que de forma camuflada. Um inchaço enorme da máquina e a máquina não cumpre seu papel. Parece que o Estado é um fim nele mesmo e não um meio para devolver serviços públicos de qualidade ao contribuinte brasileiro. Então isso, para mim, é absolutamente inaceitável. O governo deveria fazer um ajuste fiscal, sim, mas na despesa, não na receita, não penalizando o contribuinte brasileiro. Senador, concedo uma parte ao senador Gladson Cameli. Senador, é por isso que eu também o defendo, né, que nós precisamos fazer, aprovarmos aqui uma reforma administrativa. Tá certo? Nós temos aí várias situações que para economizar os gastos, né, da União. Então, nós temos que fazer essas reformas. A reforma administrativa ela é fundamental. Então, eu concordo com Vossa Excelência, tá, que nós realmente temos tantas outras formas de economizar
E é por isso que eu deixo aqui essa sugestão e defendo sempre aonde eu vou. A reforma administrativa ela é fundamental para o desenvolvimento do nosso país. E parabenizar Vossa Excelência pelo seu pronunciamento. Obrigado, senador Gladson. E dizer que o governo deve fazer um ajuste fiscal, sim, mas na despesa, não na receita, penalizando o contribuinte brasileiro. O governo agora quer alterar a meta fiscal. Já tem uma meta fiscal contra o meu voto, porque não ia autorizar e não autoriza o governo a fazer déficit. Um governo tem que gastar, não pode gastar mais do que arrecada. Isso, para mim, é princípio. Quando um governo gasta mais do que arrecada, alguém vai ter que pagar essa conta. E quem paga essa conta é o contribuinte, quase sempre com aumento de impostos. Então, contra o meu voto, o governo já tinha uma meta fiscal de 139 bi por ano de déficit. Agora ainda quer aumentar. E é assim, foi no governo do PT e continua sendo. Isso não é coisa de país sério. O governo coloca uma meta, não cumpre a meta e depois muda-se a meta. Isso não é coisa de país sério. E agora o governo fala em aumento de impostos. E se coloca a discussão de não se atualizar os limites de isenção da tabela do imposto de renda. Nos últimos 20 anos, a tabela do imposto de renda da pessoa física, tomando como base a inflação do período, já está defasada em 83,12%. Hoje, as pessoas já estão pagando mais impostos do que deveriam, porque a tabela já está, os limites de isenção da tabela do imposto de renda da pessoa física já estão defasados em 83,12%, tomando como base a inflação do período. O que o governo deveria fazer? O mínimo, corrigir a tabela pela inflação. Isso seria o mínimo, porque o correto seria recuperar essa defasagem. Eu, inclusive, tenho um projeto de lei nessa casa que corrige todos os anos os limites de isenção da tabela do imposto de renda da pessoa física pela inflação do ano anterior, mais a variação de 1%, até que a defasagem seja completamente corrigida. Agora, o governo sequer corrige pela inflação e agora discute não corrigir nada para fazer a população e o contribuinte ter que pagar a conta por causa das suas ineficiências e incompetências. Isso não é correto. Isso não é justo. Ah, mas é só um pouquinho que cada um vai dar mais. Para pagar o quê? As ineficiências do Estado brasileiro? E o que o governo faz? Eu faço a minha parte aqui como senador. Meu primeiro dia aqui como senador, fiz uma série de cortes no meu gabinete. Abri mão dos salários extras, abri mão de toda a verba indenizatória, reduzi o número de assessores máximo no meu gabinete de 55 para apenas 12, reduzi a verba também para o pagamento de assessores para menos da metade do que um senador tem direito. Abri mão da aposentadoria de parlamentar, do plano de saúde vitalício dos senadores, abri mão do carro oficial que os senadores têm direito, entre várias outras medidas que eu tomei no meu gabinete. Medidas essas que geraram uma economia direta aos cofres públicos de 16,7 milhões de reais. 16 milhões e 700 mil reais. Isso só de economia direta, sem contar a economia indireta, como a gasolina do carro, que eu não uso, como as despesas de saúde, que eu não utilizo, como os encargos sobre os salários dos servidores, que eu não contratei. Isso só de economia direta. Então, os três poderes nesse país, o executivo, o legislativo e o judiciário, tem que cortar na carne. E o governo federal tem que reduzir o tamanho da sua máquina e ter prioridade no gasto do dinheiro público.
priorizar a saúde, priorizar a educação e fazer isso bem feito. Quem quer gastar com tudo não faz nada bem feito. É isso que deve ser feito nesse país, é preciso ter prioridade. E o governo deve fazer um ajuste fiscal, sim, mas na despesa, nunca penalizando o contribuinte com mais aumento de impostos. E o Brasil já tem uma das maiores cargas tributárias que nós temos no planeta. A maior dos BRICS, maior que a da Rússia, maior que a da Índia, maior que a da China, maior que a da África do Sul. Eu não posso acreditar que todos esses países dão conta das suas responsabilidades com uma carga tributária menor do que a brasileira e o Brasil, com uma carga tributária desse tamanho, não consiga dar conta das suas responsabilidades e o governo ainda queira discutir aumento de impostos para penalizar a população brasileira. Não aceito isso, meu voto aqui será contra isso e meu lado aqui é o lado da população. Meu lado não é governo, meu lado não é partido. Meu lado é o lado da população brasileira, do contribuinte brasileiro. Muito obrigado. Um momento, senador. Me permite, presidente. Senador Regoff, eu não posso deixar de participar desse seu discurso para manifestar, em primeiro lugar, essa sua coerência. Desde sempre que eu lhe conheço, essa sua coerência em relação à necessidade de termos máquinas públicas eficientes e, portanto, gastando pouco. O Brasil se acostumou, ao longo da história, de que não tinha limites para os gastos. E aí as pessoas se acostumam a não se preocupar com a eficiência. Quando o senhor lembra dos outros estados, dos outros países, é que lá existe preocupação com a eficiência. Então, o Estado consegue trabalhar com poucos recursos. Aí não precisa de tantos impostos. Lamentavelmente, no Brasil, senador Romano, nós nos acostumamos com tantos recursos e talvez aí o nosso pecado original foi aquela carta de Pero Vaz de Caminha dizendo que aqui, em se plantando tudo nela dá, na terra, aí ninguém se preocupa em economizar. E se gasta muito. E nos acostumamos com a fábrica de dinheiro que se chama inflação. Fabrica-se dinheiro. Então, se faz estádios ali, como esse de 2 bi, e promete-se escolas também. Quando cada um tijolo, você só pode usar uma vez. Você não pode usar um tijolo em 2 paredes. E um tijolo custa R$1. Então, você não pode usar R$1 em 2 paredes. Ou você gasta R$1 em uma parede ou em outra parede, ou no salário de um professor ou no salário de um senador. Mas nós nos acostumamos que podia ir para os 2 lugares. Então, o seu discurso traz essa coerência e traz esse tema para cá. Nós não podemos continuar com essa ideia de que se pode gastar mais do que se arrecada. E de que quando não se tem dinheiro, a gente cobra imposto. Então, essa é a primeira coisa. Quero parabenizar a coerência e trazer esse assunto aqui. A outra coisa é que, direto ou indiretamente, ao mesmo tempo que a gente traz a palavra eficiência para o debate, traz também a palavra austeridade. Precisamos descobrir que já não somos mais um império em que se gastava dinheiro para atender a uma pequena parte da população que era a aristocracia. Como, aliás, continuamos fazendo quando a gente vê os prédios do Poder Judiciário. São prédios de príncipes, são prédios de uma aristocracia. Não precisava disso para funcionar. E para não dizer que eu falei da justiça apenas, isso aqui não precisava ser desse jeito. As instalações do Congresso podiam ser mais simples. Com a temperatura de Brasília, não precisava ter o custo de ar-condicionado que nós temos nessa sala aqui sem janela. Isso é desperdício. Então, 2 palavras fundamentais daqui para frente do Brasil: eficiência e austeridade, para começarmos a reduzir gastos e, portanto, não precisarmos dessa tragédia. Juros altos, porque tem dívida alta. E impostos altos, porque não somos eficientes, e aí temos que gastar muito. Então, o senhor traz essas 2 palavras que deveriam ser centrais no debate aqui. Pena que somos poucos que nos preocupamos com essas 2 palavras que o senhor traz aqui, eficiência e austeridade. Ou o Brasil descobre essas 2 coisas, ou vai continuar reclamando de imposto alto e vai aumentar os impostos, vai reclamar de juros altos e os juros voltarão a ficar altos outra vez. Aliás, continua alto, embora o governo Temer já deu uma redução grande. Vamos descobrir a importância de eficiência e austeridade. Sem isso,
vamos continuar reclamando de impostos altos e juros altos. Vossa Excelência me concede uma parte, senador Regufe? Concedo já, senador Ricardo Ferraz, apenas agradecer ao senador Cristóvão o à parte e dizer que eu penso que o Brasil precisa disso mesmo, precisa de austeridade e eficiência, coisas que, infelizmente, o atual governo não vem tendo essa preocupação. Vive com uma máquina inchada, manteve uma máquina inchada e, infelizmente, não tem nenhum compromisso com o contribuinte. O governo tem que cortar na carne, tem que dar o exemplo. E queria agradecer Vossa Excelência pelas palavras carinhosas e pelo à parte também. O Brasil precisa de eficiência e precisa de austeridade. Senador Ricardo Ferraz. Senador Regufe, o discurso de Vossa Excelência me faz refletir sobre o pensamento e a reflexão que dia desses eu assisti do filósofo Eduardo Gianetti, um extraordinário pensador sobre a trajetória cultural do nosso país, com enorme capacidade, percepção e sensibilidade, a meu juízo, de identificar os nossos problemas e apontar soluções para um conjunto de desafios estruturais que nos acompanham há muitas e muitas décadas. Na prática, nós chegamos à conclusão que nós precisamos de menos Brasília e de mais Brasil. Esta concentração de poder em torno de Brasília, ela tem produzido um resultado perverso para a sociedade brasileira. Assim como Vossa Excelência, eu, por óbvio, entre ficar ao lado do governo e ao lado do contribuinte, é óbvio que eu vou ficar, assim como Vossa Excelência, ao lado do contribuinte. Não tem pé e não tem cabeça, nessa ou em qualquer conjuntura, o governo admitir a possibilidade de aumento de carga tributária. É como se nós estivéssemos fazendo piquenique na sombra alheia. É disso que se trata. E é isso que os governos têm feito ao longo dos anos. Ou seja, governo não gera riqueza. Quem gera riqueza é o trabalhador, quem gera riqueza é o empreendedor. O micro e o pequeno empreendedor brasileiro, inclusive, senador Mano Ferri, que é responsável por mais de 70% dos empregos gerados nesse país. E aí o que os governos têm feito? Até por acomodação, em lugar de fazer o que precisa fazer, transfere a conta permanentemente para o contribuinte brasileiro. É absolutamente inaceitável que nós possamos admitir, e mais inaceitável ainda que nós possamos, de alguma forma, participar de uma irresponsabilidade, uma inconsequência como essa. Eu quero crer que esse é um sentimento que não terá qualquer consequência mais objetiva, porque, na verdade, o que o governo precisa fazer é uma revisão estruturada dos seus gastos. O gasto é como o colesterol. Você tem um gasto de boa qualidade e tem um gasto de qualidade ruim. O Estado brasileiro está gastando muito dinheiro com baixa qualidade, está gastando pouco dinheiro com aquilo que é fundamental. O governo brasileiro tem convocado o contribuinte brasileiro para pagar a conta do banquete, mas não convida o contribuinte brasileiro para sentar à mesa e compartilhar dos produtos que precisam ser colocados de pé em razão das políticas públicas. O Estado brasileiro precisa ser refundado. Isso que nos disse aqui o senador Cristóvão Buarque, que Vossa Excelência também tem manifestado, austeridade e eficiência. Tratar o recurso público com austeridade e com eficiência é igual respeito. Os gestores públicos não podem continuar fazendo com dinheiro que é da população, como se o Estado e os governos fossem casa de mãe Joana.
Portanto, eu quero me associar a Vossa Excelência, à manifestação de Vossa Excelência, e assim como Vossa Excelência, o senador Cristóvão Buarque, por óbvio, o meu compromisso aqui não é com governo algum de plantão, o meu compromisso aqui é com o contribuinte brasileiro. E eu estarei ao lado de Vossa Excelência para que nós possamos, as últimas consequências, no bom sentido da palavra, dar o bom combate para impedir mais essa violência e essa covardia contra o contribuinte brasileiro. Cumprimento a Vossa Excelência pela manifestação e agradeço a possibilidade da parte. Obrigado, senador Ricardo Ferraço. Colocar algumas coisas sobre o que Vossa Excelência colocou. A primeira delas é que nós precisamos realmente fazer uma revisão geral dos gastos públicos nesse país. Nós precisamos acabar com alguns gastos que são absolutamente desnecessários e qualificar melhor outros gastos. O gasto público precisa ser qualificado, precisa ter critério no gasto de cada centavinho do dinheiro do contribuinte brasileiro, daquele que paga impostos, às vezes com muito suor. Tenho que dizer a Vossa Excelência, senador Ricardo Ferraço, apenas fazer uma correção. Vossa Excelência é um parlamentar muito cuidadoso, muito criterioso, e um parlamentar muito respeitado. Apenas fazer uma correção, não é uma correção, mas apenas é injusto quando se coloca, não apenas Vossa Excelência, mas uma série de outras pessoas que dizem que nós precisamos de menos Brasília e mais Brasil, não é com a cidade de Brasília. Evidentemente que não, é com a concentração de poder em torno de Brasília, que não tem sensibilidade para entender os enormes e complexos desafios do Brasil profundo. Nessa direção. Porque a cidade de Brasília não pode pagar o preço por causa de alguns maus governantes que governam mal, que gastam de forma errada o dinheiro do contribuinte, alguns roubando esse dinheiro, e as pessoas, às vezes, na hora de xingar, xingam a cidade de Brasília. Isso é uma coisa injusta. Se ficou essa impressão, eu peço desculpas a Vossa Excelência, jamais. Eu estou me referindo, naturalmente, à deformação do Pacto Federativo Brasileiro, que concentra em torno de Brasília muito poder, subtraindo poder e capacidade de participação dos estados e dos municípios. Ou seja, é basicamente isso. Porque Brasília é uma cidade onde a esmagadora maioria da sua população é formada de pessoas honestas, pessoas de bem, muitas das quais não têm o menor vínculo com política, nem com a administração pública. Diferente de quem governa. Esses, sim, têm responsabilidade sobre o mau uso do dinheiro público. E, para encerrar, mas agradeceu a parte de Vossa Excelência, senador Ricardo. Para encerrar, apenas voltar a dizer, senhor presidente, de que o governo deve fazer um ajuste fiscal, deve cortar as suas despesas, deve qualificar melhor o seu gasto, mas esse corte e esse ajuste precisa ser na despesa, nunca, jamais penalizando o contribuinte com aumento de impostos. Não é o contribuinte brasileiro que tem que pagar o preço pelas ineficiências e incompetências de gestores públicos desse país. Muito obrigado.